A, a classificação dos contrastes iodados, eles são divididos em iônico e não iônico, né? Então, os iônicos são os contrastes contendo iodeto, com maior probabilidade de reações. Os não iônicos são aqueles que a chance de ocorrer um efeito colateral é bem menor. Tá? Hoje em dia se usa bastante esse não iônico. Tá? Qual é a vantagem do iônico? É só o preço, que é mais barato. Tá? Mas hoje, até pelo custo-benefício, são utilizados mais os não iônicos. Tá bom? Então aqui, ó, o duplo contraste é o método radiográfico na qual o sulfato de bário e o ar fazem uma fina película, permitindo que o contraste positivo e negativo mostrem detalhes ao exame radiológico. Então, como a gente pode ver aqui na imagem, a gente pode ver aqui, ó, o branco, né, o branco e o cinza, né? Então, esse aqui é o que? Nada mais é do que a fusão do ar com o bário. Aqui. Continuando, vou pular essas partes, tá? Passar por essa parte aqui. Aqui, ó, mais uma vez, os contrastes naturais são os positivos, os tecidos densos, né, como a gordura, e os negativos, que são o ar, gases, sangue, etc. Né? Então, o que acontece? O positivo aparece branco e o negativo aparece na cor escura. Né? Inclusive, os gases, quando a gente bate uma radiografia de tórax, eles aparecem no estômago. Né? E os artificiais são o sulfato de bário, o iodo, por raio-x, né? E o gadolínio para ressonância magnética. Tá bom? As vias de administração. O oral são ingeridos pela boca ou cavidade oral. O parenteral é quando administrado endovenosa, tá? Por veias, artérias nos seus vasos, tá bom? Aqui, ó. Contraste iodado. O contraste iodado são através de injeção direta, né? Pode ser feito via manual ou pela bomba de infusão, tá? Então, isso aí a gente vai falar sobre eles na tomografia e na ressonância magnética, tá? Então, eles podem ser usados como injeção direta, endovenosa ou de forma oral, né? Então, forma oral dilui o contraste lá numa garrafa de 2 litros e o paciente bebe, tá? Isso quando não tem um bário, tá? A rápida distribuição para o espaço extracelular do corpo, tá? São filtrados e excretados pelos rins, por isso que é importante ter o rins funcionando corretamente e por isso que a gente recomenda que após o exame o paciente beba bastante água, tá? A meia-vida de excreção é de 30 a 60 minutos, né? E interfere pouco, né? A movimentação interfere pouco na imagem gerada, tá? O endocavitário. Endocavitário são orifícios naturais que se comunicam com o meio externo, exemplo, uretra, reto, útero, ânus e etc. E o intracavitário, né, são, digamos assim, paredes da cavidade em questão, tipo a fístula, ferida aberta, infecção, qualquer buraco, né, que até câncer, né, pode fazer para o meio externo, a gente pode aplicar o contraste por ali também, dependendo do caso e o que o médico quiser. Hidrossolúvel são aqueles que são para excreção biliar, dissolvido pela água, né? E pelo rins, tá? Através da urina. E o lipossolúvel através da gordura, que é a esterossalpingografia, que a gente vai ver mais lá para frente, que esse aqui é o exame, né? Principalmente para as mulheres que não conseguem engravidar, tá? Então, esse exame aí, ele vê se está tendo alguma obstrução, e aí, se tiver essa obstrução, né, o médico pode ir fazer um procedimento lá na hora para tentar desobstruir e aí tentar fazer com que a mulher engravide novamente. O insolúvel, a gente tem o caso do sulfato de bário, né? O sulfato de bário, ele é característico por ter a cor branca e às vezes o paciente fica aí urinando, defecando branco durante um bom tempo, tá bom? Reações adversas. A gente tem as previsíveis e as imprevisíveis, né? Então, as previsíveis são aquelas comuns,
que são feitos pelo próprio contraste, né? E as não previsíveis são aquelas que independem da dose injetada, né? Pode ser pessoa tem algum caso já pré-estabelecido ou diagnosticado, e aí ele pode acabar gerando uma reação durante o exame com o contraste, tá bom? E a gente tem a classificação das reações: leve, moderada e severa. Então a leve não requer tratamento, né? Que são aquelas reações que acontecem lá na hora, né? Exemplo, tontura. Moderada requer tratamento, e as severas são aquelas que podem colocar a vida de risco do paciente. Na população pediátrica, né, os bebês, encontra-se uma incidência de reação global de 3,4%. Precauções: não injetar o meio de contraste sem pessoal de apoio, né? Isso aí é uma coisa que acontece bastante, né? Eles deixam ou o técnico em radiologia ou o técnico em enfermagem com o técnico em radiologia para aplicar o contraste, mas não tem ninguém para dar suporte caso aconteça algum BO. Tá? Mas isso aí é errado por lei, né? Mas a gente tenta fazer com que isso aconteça, tá? Possuir equipamento e medicamento para uso imediato, conhecer os dados clínicos básicos do paciente, que é a anamnese, reconhecer o tipo de reação, se é moderada, leve, né? Manter o acesso venoso, já falamos sobre isso, e evitar a compressão abdominal e elevar as pernas em caso de hipotensão, ou seja, a pressão cair. Exemplos de reação leve: náusea, urticária, extravasamento, que é queimação ou dormência, gosto de metal na boca, tosse, sudorese, que é o suor, calor no local da injeção, cefaleia discreta. Isso aqui são bem comuns de acontecer com os pacientes, tá? Principalmente as náuseas, né? E o calor, tá? Isso é bem comum isso acontecer. Até porque quando o contraste entra, né, ele vai com força e vai indo através das artérias e veias de uma vez só. Moderada: tosse excessiva, vômito excessivo, cefaleia intensa, taquicardia, que é o aceleramento do coração, edema facial, urticária, né, que está aqui, ó, os vermelhidão, né, com ou sem prurido, né, que é o pus, e as placas de histamânica, né, que é como se fosse uma alergia, tá bom? Então esse também às vezes é bem comum. E as graves são aquelas que põem em risco a vida do paciente, né? No caso aí, hipotensão arterial, parada cardíaca, inconsciência, cianose, broncoespasmo, choque profundo, dispneia, convulsão, contratura tônico-cervical e choque pirogênico. Então, os pacientes de alto risco, quais são eles? São histórico de reações prévias, reações agudas de náusea e vômito, criança abaixo de 1 ano de idade, paciente com arritmia cardíaca, insuficiência renal, pacientes diabéticos, né? Inclusive é recomendado que ele suspenda a medicação 2 dias antes e 2 dias depois, né? E como a gente falou anteriormente, pacientes que têm asma também. A gente tem algum exemplo aqui de anamnese do paciente: se é alérgico a dor, qualquer tipo de droga, medicamento, se é alérgico a iodo, alérgico a fruta do mar, mexilhão, se é alérgico a outros alimentos, se já foi submetido ao exame radiológico com injeção na artéria na veia, né? Então a gente sempre tem que fazer estas perguntas. Mesmo que seja feito no posto de triagem, né, na triagem, é bom a gente confirmar quando o paciente entra na sala. Então, já está bem claro aí que uma resposta positiva serve de alerta. Então a gente tem aqui as incidências das reações adversas, né? A porcentagem de como acontece. Tá bom?